Fala pessoal, nesse segundo vídeo a gente vai tratar especificamente da parte de equacionamento do nosso circuito de sensoriamento de corrente. Eu vou mostrar para vocês alguns circuitos, um mais simples e um mais elaborado, que a gente vai utilizar então para fazer essa medição indireta. Vamos dar uma olhada então? Vem comigo! Para esse circuitinho aqui, bem simples, tá? Eu tenho o seguinte, vamos fazer uma análise da corrente aqui. Eu tenho aquele nó e eu vou imaginar o seguinte. Aqui, ó, eu tenho praticamente zero de... é o que se chama de terra virtual, né? Esse ponto aqui e esse ponto aqui, a gente tem praticamente o mesmo... é um curto virtual, né? Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a corrente que chega nesse ponto, que chama I, né? Ela é exatamente igual à corrente que sai desse ponto, tá? Então, lei das correntes de Kirchhoff. Então, como é que eu calculo essa corrente I pela primeira malha ali? Eu vou dizer o seguinte, né? Então, vamos dizer que o meu I1 e o meu I2 são iguais, ou que o meu IF é igual ao meu IG, tá? Mas como é que eu calculo IF? IF nada mais é do que... Então, vamos botar lá que o IF em módulo, né, é igual ao IG em módulo. O meu IF, então, como é que eu calculo? VO, né? Se aqui, ó, se nesse ponto, isso aqui é um terra virtual, então ele tem 0 volts, né? Então, ó, VO menos aquele 0 volts lá, né? Divididos pelo RF, vai me fornecer o valor de F. Da mesma forma, o meu IG vai ser o quê? O 0 menos o V1 divididos por RG, certo? Isso aqui vai me dar, então, VO por RF, e isso aqui vai ser igual a menos VI por RG. Ok. Só que eu sei que o IF, nesse caso a corrente que chega é igual às correntes que saem, né? Tá no mesmo sentido. Então, uma é igual à outra também em questão de valor. Então, eu posso igualar IF com IG aqui. O VO sobre RF vai ser igual ao menos VI, ou VI, vamos deixar assim, sobre RG. Fazendo VO por VI, eu vou obter menos RF por RG. Essa, então, é a minha fórmula do ganho para o circuito, tá? O que VO é igual a menos RF por RG vezes o VI. Fosse algo desse tipo aqui. Bom, o que eu tenho de diferente desse para o modelo de cima? A parte de cima do equacionamento não vai mudar tanto, mas agora eu tenho aqui, ó, uma diferença de potencial que não é mais o terra. Isso aqui agora é fruto do meu divisor de tensão. Eu vou ter ali, nesse ponto, uma tensão que vai ser V2 vezes o R2 por R1 mais R2, certo? Essa é a tensão nesse ponto porque é um divisor de tensão. E agora, pessoal, a coisa mudou, porque lá em cima, onde eu tinha 0, agora eu vou ter essa tensão aí, certo? Então, a minha IF agora vai ser o VO, não menos 0, mas sim menos V2 vezes R2 por R1 mais R2. Né? E o meu IG vai ser o quê? O meu V2 vezes R2 por R1 mais R2 menos o V1
e tudo isso divididos por RG. E aqui também divididos por RF. Certo? E eu posso igualar uma a outra, como eu fiz lá em cima. O IF é exatamente igual ao IG, né? IF igual a IG. Então, aqui eu vou ter o VO menos V2 vezes R2 por R1 mais R2. Tudo isso divididos por RF igual a tudo aquilo divididos por RG, né? V2 vezes R2, R1 mais R2, menos VO. Certo? Ou VI, né? VI. Posso fazer a multiplicação cruzada aí, o RF vai para a direita, o RG para a esquerda. Então, RG multiplica o VO menos V2, R2 por R1 mais R2 é igual ao RF, que multiplica V2, R2, R1 mais R2, menos VI. Certo? E aí eu vou desenvolvendo. O meu objetivo é chegar na relação VO por VI. Ok. Seguindo algum algebrismo, eu substituí simplesmente isso aqui para facilitar, chamei de VB, tá certo? Que é essa tensãozinha aqui, tá? E depois no final eu trouxe de volta, só para facilitar os cálculos. Então, VO menos VB tem que ser igual a corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai. VB menos V1 por RG. Então, VO menos VB por RF, corrente que chega no nó, igual a corrente que sai do nó. Ou seja, a mesma coisa que a gente já tinha feito lá em cima, a mesma coisa que eu fiz aqui em vermelho, e aí eu segui desenvolvendo. VO menos VB, RF por RG, VB menos VI, ou V1. Fui desenvolvendo, até que eu cheguei aqui, certo? Bom, aí aquela consideração. Se eu chegar à conclusão que o RF tem que ser igual ao R2 e que o RG tem que ser igual ao R1, então aqui, ó, RF igual ao R2, tá? E o RG igual ao R1, tá? Considerando essas duas situações, eu tenho um caso particular da fórmula de cima. Então, eu substituo. Notem que isso é igual a isso. Então, vai cortar, né? Isso aqui corta com isso aqui. Vou ficar lá, então, com menos RF, RG. Estou aqui. Menos RF, RG, V1, mais RF por RG, V2. Isso aí vai me dar que a tensão de saída vai ser igual a RF por RG, o valor de RF por RG, vezes a diferença entre V2 e o V1, tá? V2 e V1. Certo, pessoal? Bom, então, na verdade é só montar ele invertido, né? Que eu vou ter a medição correta e positiva. Daí eu posso montar ele só, sendo que o V2 sempre maior do que o V1, eu vou ter... vai ficar mais fácil de usar, tá? Então a gente monta o circuito invertido. Esse aqui, então, ficando na parte próxima da fonte, né? E aqui a carga. E aqui o GND, né? E aí é certo que o V2 vai ser maior que o V1. Não vai ter problema nenhum, tá? Eu posso alimentar esse circuito com GND e VCC. O bom era montar ele com uma fonte simétrica e aqui botar valores próximos de menos 2 volts por aí. E aqui, ó, essa tensão positiva, o V+, e o V-, tá? O V+ dele sempre superior à tensão que vai estar na fonte. Então, se essa fonte aqui for uma tensão de, sei lá,
20 volts, a tensão de alimentação do operacional tem que ser, no mínimo, 20 volts, tá? Senão ele pode queimar, tá certo? Lembrando também que eu tenho que ver as especificações desse componente, né? Daqui a pouco ele não funciona com 20 volts, certo? Mas acho que com isso a gente consegue ter uma simplificação do circuito, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, tendo o valor de RF por RG, sei lá, se o meu RF é 100K e o meu RG é 1K, eu vou ter um ganho aí, isso aqui é o ganho, né? O ganho vai ser de 100 vezes. Eu vou pegar a diferença de tensão, vou multiplicar por 100 e vou ter o VO. Se a corrente que vai passar lá é 4 mA. Se a corrente que passa lá for 20 mA, né? Eu tenho que fazer com que haja uma queda de tensão tal, né? Um V2 menos V1 tal, que me proporcione uma tensão de saída dentro do padrão que eu estou esperando lá, de 5 volts, ou 1 volt, ou 3.3 volts. Então, agora vai a parte de pensar o que eu tenho que fazer para que essa diferença de tensão aí fique tal que o meu AD consiga ler, tá certo? Assim, pessoal, eu fiz a seguinte conta aqui. Se eu uso uma resistência de 100 ohms, como meu resistor shunt lá, como esse resistor aqui, ó, tá? Esse resistorzinho que vai ficar aqui. Se eu coloco uma resistência de 100 ohms ali, e eu vou trabalhar com correntes aí de 4 mA a 20 mA, né? Eu preciso fazer com que tudo funcione direitinho. Então, 4 mA vezes os 100 ohms que eu chutei, que eu ia colocar lá, eu vou obter 0,4 volts na saída. Minto, de diferença de tensão, esse ΔV aqui. Eu ainda tenho que multiplicar isso pelo ganho, RF por RG, para obter o meu VO. Notem que está muito grande essa tensão já usando essa resistência de 100 ohms. E olha as quedas de tensão que eu vou ter, 0,4 e 2 volts. Provavelmente a minha fonte de alimentação ela vai estar trabalhando com 5 a 10 volts, mesmo 24. E isso não é legal, né? Então, o ideal seria diminuir essa resistência, tá? Diminuir essa resistência para que ela não afetasse e me permitisse, através do ganho RF por RG, obter uma tensão de saída ali de 3.3 quando circular aí 20 mA, certo? Evidentemente que eu vou ter que botar um circuito de proteção para que ele não libere para o meu conversor analógico digital mais do que 3.3 volts. Então vai ter que ter algum circuitinho aí para proteger. Mas enfim, né, isso é secundário. Se a gente for fazer a conta aqui, eu chutei então diminuir esse valor de resistência aí para 12 ohms, para próximo de 12 ohms. Então 20 mA vezes 12 ohms vai me dar 0,24 volts de diferença de tensão. Esse 2,4, 0,24 aí equivale ao V2 menos o V1 lá. E aí eu pergunto para vocês, qual é o ganho de tensão que eu tenho que colocar? Quanto que tem que ser a relação RF por RG, tá? Para que esse 0,24 vire 3.3. Bom, dividi ali, encontrei um ganho de tensão de 13,75. Então o meu RF tem que ser 13,75 vezes maior que o RG, tá? Ok. Aproximadamente. Então, se eu fiz para o pior caso, que era a tensão máxima lá, agora eu faço a continha usando esse ganho e usando essa resistência, quanto que daria se eu fosse trabalhar com 4 mA, que é a corrente mínima. 4 mA vezes os 12 vai me dar uma queda de tensão aí de 0,048, né, ou 48 milivolts, né? Esses 48 milivolts aí, vezes o ganho de 13,75, vai me dar uma tensão aí de 660 e poucos milivolts na saída do operacional já, entrando no conversor analógico digital. Então, na saída desse circuito, eu vou ter de 0,66 até 3,3 volts. Isso vai lá para o ADC, certo? Vai lá para o ADC.
Então 3.3 vai ser a máxima resolução e 0.66 vai ser aí um valor já bem menor. Então eu vou ter aí, claro, eu teria que fazer todo o cálculo para ver quanto que vai ser a minha resolução dentro dessa escala, enfim. Mas considerando que é 12 bits, né, vai ser uma boa relação, de 0 a 4095, sendo que 4095 está para 3.3, e eu tô com um range bem interessante aí, certo? Então tem só que pensar na proteção que eu vou ter que colocar nesse estágio aqui, ó, nesse estágio aqui, tá? Um Zener, algo assim, para proteger aqui, né? Para que não queime esse meu ADC, tá certo? Algo aí que não permita passar de 3,3 volts. Essa é a estratégia. Então, pessoal, a gente encerra aqui o nosso vídeo sobre a parte do equacionamento, do nosso circuito de sensoriamento da corrente e posterior conversão, enfim. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aí. No terceiro vídeo, a gente vai fazer então a parte da simulação e análise do circuito em função dos valores, enfim, e erros. Um abraço, fiquem bem, pessoal.